Olá, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que vocês irão assistir a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos. Sintam-se abraçados por essa família e pelo canal Democracia Espiritual. Compartilhe as mensagens, deixe seu like, deixe seus comentários e vamos que vamos. Quero também convidar de antemão aqueles que só fazem assistir. Convido-os todos que venham participar se inscrevendo no canal, deixando o seu like. É muito importante para o crescimento do canal. Eu quero trazer mais um estudo para nossas vidas, que tem como tema presos à doutrina do arrebatamento. É esse o tema que eu quero trazer. Presos à doutrina do arrebatamento. Eu quero falar, antes de começar de ler algumas passagens aqui, que na visão do apóstolo Paulo, tanto a vinda do Filho do Homem, que já aconteceu no ano 70, como o arrebatamento, que foi justamente aconteceu na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, tudo foi no âmbito espiritual. Ou seja, a vinda do Filho do Homem foi num corpo glorificado, como também justamente a ressurreição dos mortos aconteceu no âmbito espiritual, num corpo transformado, num corpo glorificado. Veja em 1 Coríntios capítulo 15, vamos começar aqui por 1 Coríntios capítulo 15, veja que na visão de Paulo, na visão do apóstolo Paulo, a ressurreição dos mortos e a vinda do Filho do Homem foi no âmbito espiritual. Estava acontecendo aqui um problema dentro dessa igreja de Coríntios, com relação como seria, em que corpos viriam e seriam a ressurreição dos mortos. Em que corpos eles viriam. Eu não vou ler o texto todo, o contexto todo de 1 Coríntios 15, porque assim seria a mensagem toda. E ficaria muito longa a mensagem. Veja no versículo 35, Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35, Paulo diz: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Em que corpo virão? Paulo está escrevendo essa carta aqui depois da cruz, antes do ano 70. Vamos ler outro versículo. Lemos o versículo 35 e para adiantar, depois quando você tiver tempo, lê em casa. E no versículo 44, Paulo está discorrendo na carta. Aí Paulo diz aqui, ó. Vamos ler o versículo 36 primeiro. De novo, a gente leu o 35, vamos ler o 36. Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Estava falando do corpo. Versículo 44. Semeia-se corpo natural. Veja como ele estava falando do corpo. Ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo está falando, se há corpo natural de carne e sangue, há também corpo espiritual, corpo glorificado. Era isso que estava acontecendo na igreja de Coríntios, que esse problema entrou para dentro dessa igreja.
Os gregos, os epicureus, os estoicos levaram esse problema para dentro da igreja. Muitos estavam indo por conta dos gregos, que não acreditavam na ressurreição dos corpos. Não acreditavam que havia vida após a morte. Claro que num corpo ressuscitado, um corpo glorificado, num corpo glorificado, há vida após a morte. Não há vida após a morte num corpo de carne e sangue. Porque o pó volta para o pó e o espírito é que volta para Deus. Então a vida no espírito é para sempre, é eterno. Entendeu? Então veja, aí no versículo 50 Paulo diz: isto afirmo, irmãos, que a carne e o corpo, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Veja, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E nesse contexto aqui, o reino de Deus, nesse contexto aqui, dessa carta de Paulo, aqui estava falando da eternidade, que é morada dos espíritos. Onde o Pai é espírito, ou glória, os filhos são espíritos. Os filhos que já ressuscitaram, começou no ano 70 e de lá para cá, anos 70 da primeira era cristã. Não é 1970 aqui, não. O ano 70, há 2000 anos atrás, há 20 séculos que aconteceu na segunda vinda do Filho do Homem. Então, carne e sangue nesse contexto aqui, estava falando da eternidade, onde os anjos são seres espirituais. O corpo de carne e sangue foi feito exclusivamente para habitar na terra, terrenamente falando, e não em outra dimensão que é o espiritual, na eternidade, onde é morada de espírito. Então, na visão de Paulo, o arrebatamento seria num corpo espiritual, num corpo glorificado, numa transformação. Então, observe, meu irmão, que na visão de Paulo, tanto o arrebatamento, como também a vinda do Filho do Homem seria num corpo glorificado. Vamos ver isso? Vamos ver? 1 Timóteo capítulo 6, Paulo escrevendo depois da cruz, no versículo 14, Paulo diz, que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escrevendo para Timóteo, depois da cruz, antes do ano 70. Aí ele diz no 15, a qual em suas épocas, ele diz, não, ele disse, ele escreveu. Isso aqui é fato, acontecido, histórico. A qual em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Ele habita em luz inacessível, Paulo estava dizendo, a quem homem nenhum jamais viu, homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Estava falando que ninguém nunca viu Deus. Ele é espírito, meu irmão. E a vinda do Filho do Homem seria num corpo glorificado. Entendeu? O verbo não iria se tornar carne novamente. Entendeu? O verbo só se tornou carne uma vez e habitou no meio dos judeus já no século 21, ou seja, no século I, há 20 séculos atrás. Então, na visão de Paulo, a vinda do Filho do Homem seria num corpo glorificado, onde homem algum jamais viu Deus e jamais poderia ver. Eu estou falando de espírito. Então Paulo estava falando de espírito no corpo glorificado. Era a vinda do Filho do Homem, que iria acontecer, que seria manifestado. Paulo fala aqui. E lá em Coríntios ele fala do arrebatamento no corpo transformado, num corpo glorificado. Há corpo natural, há também corpo espiritual. Era isso que Paulo estava falando. Então,
observe, meu irmão, que na visão de Paulo, tanto o arrebatamento como a vinda do Filho do Homem seria num corpo glorificado, corpo espiritual, e não num corpo literal, como o sistema religioso aí absolveu, entendeu? Abraçou uma doutrina, entendeu? Conhecida como uma doutrina nova na sua época, quando foi criada essa doutrina. Então, a vinda do Filho do Homem e o arrebatamento de corpos foi no âmbito espiritual. Porém, essa doutrina do arrebatamento, criada por John Nelson Darby, tio de Margaret MacDonald, foi ele que criou essa doutrina. E a igreja evangélica, como também a igreja católica, estão presos a uma doutrina criada por um homem. Não é a doutrina de Deus, não é a doutrina do Evangelho da Graça. Porque a doutrina do Evangelho da Graça falada por Paulo no século I, na visão de Paulo e daqueles irmãos, não era num âmbito, não era literalmente falando, era num âmbito espiritual. A reunião da igreja com Cristo foi num âmbito espiritual. Então, veja, segundo John Nelson Darby, ele criou essa doutrina do arrebatamento após a sua sobrinha, Margaret MacDonald, uma jovem escocesa perturbada, católica, teve visão de pessoas subindo de roupa e tudo para os céus, para a eternidade. Em seus aposentos ela teve essa visão. E segundo a história, essa jovem era uma jovem perturbada. E o seu tio, John Nelson Darby, ele cria essa doutrina, conhecida na época como a doutrina do arrebatamento. Então, após essas visões, John Nelson Darby, ele, no ano de 1830, no século XIX, ele cria essa doutrina. Isso aconteceu há 2 séculos atrás. Estamos no século XXI. Essa doutrina foi criada no ano de 1830, no século XIX. Então, desde o século XIX, vem discorrendo isso. As pessoas estão presas a essa doutrina que nunca é a doutrina de Cristo. Não estava na visão do apóstolo Paulo no que se refere à vinda do Filho do Homem, que seria e foi no âmbito espiritual, como também o arrebatamento dos irmãos, dos espíritos que estavam no aguardo, esperando a ressurreição, ou seja, a salvação completa, a redenção dos corpos. Então, observe, meu irmão, essa doutrina ela vem correndo há 2 séculos, vem ganhando espaço, e as pessoas estão presas como um Peter Pan, querendo flutuar. Peter Pan era que flutuava, meu irmão. Eles esperam que Jesus venha buscar a sua igreja e eles vão ser arrebatados nos ares. Não, meu irmão. Estão presos a uma doutrina. Doutrina de homens. Doutrinas de homens. É isso que eles estão presos a uma doutrina de homens. Observe que a fala de Paulo com relação ao arrebatamento nunca foi, meu irmão, no âmbito literal, físico, como essa jovem perturbada teve visões e o seu tio criou uma doutrina conhecida na época como doutrina do arrebatamento. São doutrinas completamente diferenciadas. Na visão dela, quando o tio dela criou essa doutrina, isso é doutrina de homens. Não é na visão do apóstolo Paulo. Se Paulo fosse vivo hoje, Paulo ia dizer não. Se Paulo estivesse vivo hoje e estivesse escrevendo isso hoje,
para acontecer nesse século, Paulo ia dizer, não é no âmbito literal, físico, era no âmbito espiritual. Não faz sentido, meu irmão. E isso a igreja de Cristo, 99% está presa a uma doutrina querendo subir para a eternidade, entendeu? Que é morada de espírito. Quando Paulo escreve isso aqui, ainda estava nos pactos se cruzando. Não era a plenitude do reino, não era a plenitude da graça. Nós já nascemos na plenitude do reino, na plenitude da graça, onde pactos não se cruzam. Onde o verdadeiro templo na lei foi o templo que Jesus profetizou a queda, e isso aconteceu na sua vinda. A vinda do Filho do Homem estava conectado com a queda do templo. O fim do sacerdócio levítico, das abluções, cerimonialismo, do judaísmo, tudo isso aconteceu ali no ano 70. Então, observe, meu irmão, o sistema religioso está preso a essa doutrina do arrebatamento. Como também há outras várias doutrinas de homens criados em suas gaiolas. E ali eles vivem presos, a mente presa, esperando Jesus voltar. Como? Eles querem subir para a eternidade sem morrer. Veja o que diz Paulo escrevendo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Não, meu irmão, nasceu, vai ter que morrer. Quem volta é o Espírito. Olha o que Paulo diz, ó. No versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens, plural, presta atenção, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Paulo estava falando do juízo que viria e aconteceu no ano 70. Então a todos os homens está ordenado morrerem uma só vez. Deus não fez a acepção de pessoas para uns nascerem de carne e sangue nesse corpo, tá entendendo? E esse corpo aqui, alguns serão arrebatados no corpo de carne e sangue. Quem volta é o Espírito que está dentro, não é o corpo e sangue que está fora. É o que está dentro, o Espírito. É o que está no interior e não no exterior. Carne e sangue foi feito para morrer. Foi determinado, ordenado aos homens morrerem uma vez só. Será que isso aqui, meu irmão, a gente está falando grego, alemão, espanhol, para que os brasileiros, principalmente da nossa nação, não venham entender o que está escrito? Imagine na eternidade. Aqui tem pessoas que não concordam, muitas vezes a gente não concorda com o pensamento do irmão e nem o irmão com o nosso pensamento. Já tem desavenças, ciúmes, contenda, dissensões, invejas, calúnias, fofocas. Tá entendendo? Tudo isso é na nossa carne, no âmbito literal aqui, terrenamente falando, fisicamente falando. Imagine essas atitudes carnais, esses procedimentos carnais na eternidade. Aí um grupo ia dizer, ó Deus, ó meu Pai, eu não concordo com isso aqui não, que minha irmã está pensando, o que o meu irmão está pensando. Aí o outro ia dizer, eu também não concordo não. Como seria a eternidade? Se a gente já está aqui no âmbito espiritual, no descanso do Pai, numa paz de espírito, em meio às adversidades, imagine lá na eternidade. Lá é que é descanso, lá é morada de espírito, é paz eterna, é descanso eterno, meu irmão. Você imagine se essas confusões terrenas fossem para lá. Ah, eu não concordo com isso. Ah, eu também não concordo com isso. Ah, você pensa assim, eu não penso. Ah, você pensa assim, eu não penso. Lá não existe isso. Lá é morada de espírito, meus irmãos. Então nasceu, vai ter que morrer. A carne e o sangue foi feito para habitar na terra. O Espírito, ele veio, entendeu? E, como se diz? E entrou numa matéria. Nós somos um Espírito com experiências terrenas. Nós estamos numa peregrinação aqui.
Mas quando esse corpo tombar, o espírito automaticamente ele sai. Vamos ver outra passagem aqui. Então, os filhos de Deus são espírito. Os anjos são espírito. O Pai é espírito. Na eternidade é morada de espírito. Essa doutrina aí que ganhou terreno e que vem frustrando e que vem fazendo com que as pessoas imaginem que vão ser arrebatadas, isso nunca vai acontecer. Isso foi uma doutrina criada por homens. Não era na visão de Paulo. Não foi na visão de Cristo da carne. Quando Jesus disse para os saduceus que não acreditavam na ressurreição não se casam nem se dão em casamento, porque eles serão iguais aos anjos. E anjos são seres espirituais. Meu irmão, não faz sentido. É questão de analisar, mas eles não querem analisar. Estão presos ao que os homens falam, ao que os líderes religiosos falam. Eles não querem ouvir. Então, observe, meu irmão, o sistema religioso está preso a várias doutrinas. Inclusive, uma dessas doutrinas é essa doutrina criada por John Darby, né? Como é o nome dele? John Nelson Darby, criada em 1830, no século XIX, após a sua sobrinha, uma jovem perturbada, escocesa, entendeu? Conhecida como Margaret MacDonald, que viu pessoas subindo, ó. Se você quiser esperar Jesus voltar, espere. Coloque aquela música de Biafra, voar, voar, subir, subir. É Sonho de Ícaro, o nome dessa música aí. E você fique esperando Jesus voltar. Você vai morrer de velhice, meu irmão. E você não vai ver nunca, ninguém vai ver nunca. Paulo falou aqui, ele mora na luz inacessível, onde homem algum viu, nem poderá ver. Então a vinda do Filho do Homem foi no âmbito espiritual. Outra, olha aqui, Tessalonicenses, eles pegam essa passagem aqui e dizem, olha aqui, Paulo disse que o encontro seria nos ares. Não, meu irmão, não é dessa maneira. Se Paulo tivesse, a visão de Paulo, ele tivesse falando isso, na visão física, Paulo teria entrado em contradição tanto lá em 1 Timóteo, como em outras passagens, como essa passagem que a gente leu aqui, em 1 Coríntios. Não tem nada a ver, não faz sentido. Veja, 1 Tessalonicenses, capítulo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ler novamente. Depois, nós, vamos ler o 16. Porquanto o Senhor mesmo, o Senhor mesmo, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Tem um aloprado aí do sistema religioso aí, metido a teólogo, sabe? Ele diz que só os eleitos é que vão ouvir o som da trombeta e aí vão entender, porque nem todos ouvirão, nem todos irão entender o som da trombeta. Poporó, tem nada a ver, meu irmão. Não tem nada a ver isso aí. Isso aqui é uma figura de linguagem, doutor. Você que é teólogo, estudou tanto e não sabe o que é isso, meu irmão? Mas tem que mentir. Tem que mentir porque salário é pago a esse tal aí que eu estou falando. É pregador que vem pregar em vários lugares e tem que pagar ele. Eu nunca vi isso. Qual era o salário de Paulo? Quanto era o salário de Jesus? Nenhum, meu irmão. Por isso que eles não querem deixar a boquinha e vão continuar afirmando que é assim. Vão continuar na mentira. Porque a mentira é que enche os seus cofres. É pregando a mentira que eles têm como viver de ostentação, vivendo às custas do povo. É através da mentira, do engano, da manipulação. Então, continuando. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles,
entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, o encontro da igreja. Seria num âmbito espiritual. Vamos ver direitinho. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A palavra aqui, meu irmão, a palavra aqui, Ares, nesse contexto, na passagem de 1 Tessalônica, não estava falando dos céus de nuvens, dos céus acima das nuvens. Não. O encontro nos ares aqui, nesse sentido aqui, nesse contexto de 1 Tessalonicenses, era no sentido que os irmãos estavam, era no sentido como estavam os irmãos, no âmbito espiritual. Entendeu? E nunca num corpo físico, como Peter Pan, flutuando, como aquela perturbada Margaret MacDonald viu. Não, não é nesse sentido. Não foi nesse sentido. O encontro de Deus com a sua igreja seria no âmbito espiritual. E como foi no âmbito espiritual? E não no âmbito físico. Entendeu? Onde as pessoas flutuando, subindo para a eternidade. Na visão de Paulo não era isso, meu irmão. Nunca foi. Veja o que ele escreveu em 1 Coríntios. A transformação dos corpos. A corpo terreno e a corpo espiritual. A corpo terrestre e a corpo espiritual. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Era isso que Paulo estava falando. Na visão de Paulo, tanto a vinda do Filho do Homem foi no âmbito espiritual, como o arrebatamento daqueles que estavam aguardando, o arrebatamento dos espíritos foi no âmbito espiritual. Paulo estava dizendo aqui, e nós que ficarmos vivos, Paulo se colocou, entendeu? Seremos arrebatados juntamente. Olha o que ele diz. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, estaria num corpo habilitado que quando o corpo tombasse, eles seriam arrebatados também com eles. Da mesma forma que foram os tais que estavam mortos. Era isso que Paulo estava falando no âmbito espiritual. Então veja, existem duas passagens, duas palavras no grego com relação ao a Ares, essa palavra a. Primeiro, no grego se refere à palavra a primeira palavra no grego é ai. Eu escrevi aqui, significa o A mais baixo, diferente do A mais alto. O A mais baixo, das nuvens para baixo. O ar que respiramos, o ar que sopramos, é essa palavra no grego significa, se referindo a, que no grego é ai. Então é o ar soprado, o ar que respiramos, o ar que vivemos. E a segunda palavra no grego é oranos, que significa o céu onde os pássaros voam, o céu de nuvens, o céu das estrelas, que se refere a onde está o trono de Deus, acima das nuvens e não abaixo das nuvens. Então, essa palavra que Paulo fala aqui não é oranos, céus acima das nuvens, mas sim é aí no grego, abaixo das nuvens, né? O ar mais baixo, o ar soprado, o ar que respiramos. Então aí foi o encontro de Cristo com a igreja nos ares. Era isso que Paulo estava falando. E nós que ficarmos vivos, Paulo diz, seremos arrebatados juntamente com eles. Com quem? Com os mortos. Mas no âmbito espiritual. Ou seja, os que ficassem vivos estariam no âmbito espiritual, para quando o corpo tombasse, automaticamente, né, o espírito voltaria para o Pai, era o arrebatamento, né, de espírito, e o corpo, o pó, vai para o pó. Então nós já fomos arrebatados no âmbito espiritual. Já aconteceu. Como assim, irmão Carlos? Quando o nosso corpo tombar, automaticamente o espírito volta, porque nós estamos num corpo habilitado. Tá entendendo? Não era como eles lá estavam aguardando. E isso aconteceu no ano 70. E os que ficassem vivos, quando tombasse o corpo, seriam arrebatados também no âmbito espiritual. Então, era nessa visão que Paulo estava falando.
e não literalmente falando, carne e sangue, ó, flutuando, como essa doutrina criada por por John Nelson Darby, em 1830, no século XIX, após sua sobrinha ter visões, uma jovem perturbada, uma jovem escocesa, entendeu? Então, meu irmão, observe, na visão de Paulo não era das pessoas subindo, como dizem a doutrina criada, essa doutrina do arrebatamento. Na visão de Paulo, era no âmbito espiritual, foi no âmbito espiritual. Isso aconteceu no ano 70, no corpo glorificado. E isso, ano 70, quando eu falo, é há 2000 anos atrás, não é de 1970, do nosso tempo não, que também já passou. Ano 70, quando aconteceu a queda do tempo. Observe que não faz sentido, meu irmão. Não faz sentido de maneira nenhuma você trazer isso aqui e colocar para as pessoas viverem numa expectativa. Hoje eles sabem, muitos sabem. Hoje muitos sabem disso, dessas verdades, mas escondem. Porque essa é uma das formas de prender as pessoas nas suas gaiolas religiosas, nos seus redios de 4 paredes, entendeu? Nessas cavernas religiosas, para desfrutarem do dinheiro. Entendeu? Então é essa palavra que eu quero deixar, meu irmão. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. E veja, Salomão, foi revelado a Salomão. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus, que o deu, quem volta é o espírito. A carne foi feita para habitar aqui na terra e não na dimensão espiritual, lá no reino de Deus. Lá é outro ambiente. Então se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe a mensagem e vamos que vamos. Se inscreva também no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, e do canal também do irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do canal do irmão Neilton Cardoso, abençoado com todas as bênçãos. E do canal também do irmão Pedro Donizete, canal Ministério do Espírito da Graça. Amém? Graça e paz, graça eterna. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.